Naquela noite eu fui dormir na casa da minha avó. Tinha uns 14 anos. Sim, eu era desse tipo de adolescente rebelde que enchia o saco de casa, batia a porta e ia dormir na casa da avó, que morava logo no andar de cima do prédio. A avó assistia TV e eu sentado na ponta da mesa da cozinha com meus papéis, lápis e quadrinhos. Naquela época, havia uma livraria perto de casa em que, por milagre, tinha uns poucos exemplares da revista portuguesa Mosquito, que publicava o melhor do quadrinho adulto produzido na Europa. Eu folheava a número 2 do Mosquito quando lá pelas tantas topei com este quadrinho. Um sujeito ameaçador, armado em contraluz, desperta um cara que, longe de parecer assustado, traz raiva no olhar. E desde aquele primeiro quadrinho, eu fiquei hipnotizado pela arte e a narrativa desse desenhista que acabava de descobrir, um tal de Vernet. Vernet representou sem exageros um antes e um depois na minha vida como leitor e como artista de quadrinhos. Eu fui muito influenciado por ele. E tem uma coincidência bacana em ser aquela primeira página que eu conheci de Vernet, pois era também a primeira página que ele desenhou de Torpedo 1936, a série que mudou a sua carreira, a página que também significou um antes e um depois para Vernet. Sem mais rodeios e nostalgias, a arte de Jordi Vernet é o tema desse vídeo, figura. Jordi Vernet Cussó nasceu em Barcelona, Espanha, em 14 de julho de 1944. Filho e sobrinho de artistas de quadrinhos, Vernet nunca teve dúvidas do que queria ser quando crescesse. Adivinhe. E a verdade é que desde cedo apresentou um talento espantoso. Estes desenhos são de Jordi aos 12 e aos 14 anos de idade. Sua carreira começou bastante cedo, em razão de um drama familiar. Seu pai, Miguel Vernet, autor da famosa Dona Urraca, adoeceu e morreu aos 38 anos de idade. Jordi, seu filho mais velho, teve que abandonar os estudos para sustentar a mãe e a irmã menor. Aos 15 anos de idade, conseguiu convencer os diretores da editora Bruguera a continuar o personagem de seu pai, assinando com o mesmo pseudônimo dele, Jorge Vernet. Mas desde sempre, Vernet queria fazer quadrinhos em sério, como dizem os espanhóis. Quadrinhos como faziam os seus mestres Milton Caniff e Alex Raymond. Depois de 2 anos fazendo Dona Urraca, ele abandonou a personagem e entrou para a agência Barton Arts, que oferecia desenhistas espanhóis para publicações no mercado internacional. Nessa época, Jordi Vernet trabalhou bastante para o mercado inglês, fazendo HQs históricas e faroeste. Foi aí que ele começou a parceria com seu tio, o roteirista Miguel Cussó, na série Ponte de Yucatán. Apenas por curiosidade, foi nesse período em que Vernet trabalhou para a editora Fleetway, onde conheceu e foi influenciado pela arte do brasileiro João Mottini, que no início dos anos 60 desenhou para a Inglaterra histórias de Buck Jones, Billy the Kid e outros clássicos do faroeste. Poucos anos depois, ele vai conseguir entrar para o grande mercado franco-belga de HQs. Outra vez, em parceria com seu tio Miguel, vão lançar as séries Dan Lacombe e Paul Foran, na famosa revista Spirou. Com 23 anos, a arte de Vernet já apresenta uma maturidade espantosa, onde se vê o seu domínio no claro-escuro e a grande influência do artista norte-americano Frank Robbins. No início da década de 1970, Vernet começou a trabalhar para editoras alemãs, fazendo sua primeira HQ com toques eróticos em VAT 69 e a série de fantasia Andrax, que rendeu álbuns distribuídos em toda a Europa. E no final dessa década, com o fim da ditadura de Franco, Vernet volta a desenhar para publicações espanholas, que começavam a descobrir os quadrinhos para adultos. Para a revista Simoc, faz a primeira parceria com Antônio Segura em Sarvan. E depois de 20 anos de carreira, Vernet vai conhecer o sucesso mundial de público e crítica quando se junta com Henrique Sánchez Abuli em Torpedo 1936. A partir de então, o catalão passa a ser aclamado como um dos grandes artistas de quadrinhos no estilo claro-escuro. A consagração de Torpedo, junto ao boom das revistas de HQs adultas na Espanha, fez dos anos 80 uma década de muito trabalho para Vernet. A dupla com Abuli rendeu outras obras, como as Histórias Negras, De Volta a Casa e Snake. Com Antônio Segura, ele criou Kraken. Em seguida, começou uma longa parceria com o argentino Carlos Trigi. Eles estreiam com Custer,
logo vem Lightning Bolt, mas a criação mais famosa da dupla seria realizada junto com o humorista Eduardo Maicas para a revista El Jueves, a divertida e sensual Clara de Noche, onde Bernet volta ao desenho humorístico. No início do século XXI, Bernet fez trabalhos para DC Comics, em Batman, American Vampire e Jonah Rex. E também fez uma celebrada edição do Tex Gigante para a Bonelli, O Homem de Atlanta, a mais longa história já desenhada por Bernet. Com uma das mais longas e ininterruptas carreiras que se conhecem nos quadrinhos, mais de 60 anos dedicados aos gibis, Bernet coleciona prêmios importantes como o Salão de Angoulême e um Eisner Award dado pelo conjunto de sua obra. Mas por que a arte de um artista tão ligado à HQ clássica, com raízes lá nos Estados Unidos dos anos 30, ganhou tanto destaque em meio à nova HQ produzida na Europa nos anos 1980? Daqui em diante, eu vou tentar apresentar para vocês algumas das minhas opiniões sobre isso. Mas veja bem, são opiniões minhas, um cara que foi muito influenciado pelo estilo do Bernet. Elas estão baseadas em alguns conceitos bem básicos de desenho e narrativa visual. Caso você queira discordar, acrescentar algo, pode deixar os seus comentários aí embaixo, tá bom? Vamos lá então. Vou começar por um ponto que eu considero fundamental. A arte do Bernet faz uma ponte entre o estilo clássico de história em quadrinho, iniciada por caras como Milton Caniff e Alex Raymond, e a nova HQ de vanguarda que surgiu na Europa nos anos 1970 e 80. Ou seja, ele pegou toda a influência inicial nas manchas de Caniff e na linha de Alex Raymond, que foram potencializadas logo depois por Frank Robbins e Alex Toth. Bernet misturou tudo isso, arrancou a inocência daquela época e transformou num estilo mais violento, sujo e visceral. A cara da nova HQ que emergiu na Espanha livre do franquismo, cheia de vibração e fúria. Bernet levou, enfim, os clássicos para uma balada regada a sexo, drogas e bebop. Desenhou o que os seus velhos mestres, por um claro conflito de gerações, jamais aceitariam fazer. Isso de fato aconteceu quando Alex Toth abandonou a série de Torpedo por não aguentar a amoralidade do personagem, e ela foi continuada por Bernet, que deu o tom exato ao gangster. Vamos então dar uma olhada com lupa no estilo de Bernet. As linhas e manchas de Bernet revelam um desenhista cheio de vitalidade. Seus movimentos são ágeis, espontâneos. É um artista que parece não ter dúvidas, maduro. Cada pincelada parece ter a velocidade de um disparo. Muitas vezes ele usa a técnica do pincel seco, que dá uma textura mais suja ao desenho. Essa sujeira, entre aspas, cabe como uma luva às suas histórias cheias de violência, passadas no submundo do crime, e o aproxima da linguagem visual da HQ Underground. Outra característica da arte de Bernet é a riqueza nos gestos. O conceito de gesto no desenho basicamente está ligado à representação de corpos, em que o artista busca compor poses ricas em movimentos, por mais que a figura possa estar, como nessa cena de Torpedo, em repouso. A pose e os objetos são compostos por linhas curvas que se cruzam e apontam em muitas direções, enchendo o desenho de movimento. O personagem pode estar sentado, mas tudo se move, flui. É uma aula de composição. Agora vamos analisar a narrativa visual de Bernet, como ele conta uma história através dos seus desenhos. O layout de página de Bernet é bastante conservador. Quase todas as suas páginas são compostas por 6, 7 quadros rigidamente alinhados. Isso ajuda na fluência narrativa. Bernet sempre fala que o importante nos quadrinhos é que o desenho sirva à narração da história. Por isso o seu estilo é tão direto, sem excessos de detalhes e cenários. Bernet não quer nos impressionar com um estilo detalhista, de um virtuoso. O seu negócio é contar a história com a mesma agilidade com que desenha cenas. Sua aposta está toda no clima e na energia delas, que se expressam na diversidade de enquadramentos cinematográficos que dão potência narrativa à página. Em contrapartida a essa aparente simplicidade, seus personagens ganham mais força e dominam a cena. Bernet é um craque em criar tipos muito interessantes, cheios de vida e caráter. O desenhista dedica-se como poucos à criação de personagens secundários e vilões que são um show de expressividade. Olhem esses sujeitos, vejam como o toque caricatural que Bernet traz em seu estilo ressalta nesses tipos que aparecem em Kraken.
todos explodem em maldade e desespero. E por falar em expressividade, vamos falar sobre expressionismo. Vernet foi muito influenciado pelo cine expressionista alemão, que acabou por fundar o gênero do cine noir, com grandes clássicos de Orson Welles ou John Huston. A composição de luz e sombra de Georges Vernet é perfeitamente equilibrada, coisa de mestre. Esse equilíbrio se dá em um jogo de contrapor áreas em preto com áreas em branco, como num tabuleiro de xadrez, buscando um diálogo harmônico entre esses opostos no espaço do quadro e da página. Isso se vê melhor se retiramos as linhas do desenho e simplificamos as manchas, e vemos que as massas de luz e sombra formam uma imagem atraente, sugestiva, em que os tons de claro e escuro dividem equilibradamente o espaço. Também inspirado pelo cine noir, Vernet compôs jogos de luz e sombras que não estão baseados na realidade, mas que ressaltam o clima da cena. Isso se vê muito em Kraken, por exemplo, onde as sombras assumem um caráter irreal que acentua a dramaticidade da ação. São como personagens em si, assustadoras. Kraken, aliás, está cheio de referências cinematográficas, como nas homenagens a clássicos como O Exorcista e A Marca da Maldade. Uma vez, durante uma palestra que Vernet fez em uma exposição de sua obra em Barcelona, lhe perguntaram por que seus personagens eram todos muito parecidos. E é verdade, Vernet tem personagens muito arquetípicos. Sobre isso, Georges também se apoiou no cinema para responder. Disse que ele era como um diretor de cinema que tinha um elenco básico de atores que chamava para atuar em todos os seus filmes. Um mesmo casting que trocava de papel de acordo com o script. Essa semelhança se percebe principalmente nas personagens femininas de Vernet. E sim, não poderia falar sobre o desenho desse artista sem dedicar algumas palavras às estonteantes mulheres de Georges Vernet. Todas elas se parecem muito. Aceitemos que são as mesmas atrizes vindas da era das musas como Rita Hayworth ou Ava Gardner, e transbordam a mesma hipersexualidade que era a marca registrada das HQs dos anos 80, uma época em que o quadrinho não poderia ser chamado de adulto se não tivesse alguma personagem feminina erotizada, para deleite de um público 99% masculino. Enfim, para o bem ou para o mal, eram os anos 80, gente. E Vernet compôs mulheres feitas de sonho, exuberantes musas de papel. E por revitalizar o desenho clássico dos quadrinhos, levando-o para a linguagem cheia de sangue e sexo das HQs adultas, povoá-lo com personagens muito expressivos, em narrativas fluídas e com jogos de luz e sombra perfeitos, é que Georges Vernet se tornou um gigante dos quadrinhos, um artista que todos devem conhecer. Então é isso, figura. Aqui termina essa homenagem ao mestre Georges Vernet, a estrela dos próximos lançamentos da Figura Editora. Se você gostou, curte, comente, compartilhe. Isso nos ajuda muito e nos incentiva a continuar fazendo materiais como esses. A pré-venda de Kraken e Torpedo Volume 1, obras fundamentais da trajetória de Vernet, vai até o dia 3 de julho no Catarse. Você pode comprar o combo ou as obras separadamente, com excelentes descontos. Aproveite!